Estamos no ar novamente. Comode, você que vai fazer essa abertura. Estou aqui há uma semana congelado, sem me movimentar. Estamos com os mesmos convidados. Como foi passar essa semana aqui, assim, no aguardo? Passou rápido, né, André? Foi instigante. A coluna ficou meio Uma comprometida, emoção, mas... assim. Eu fiquei com uma certa fome, mas... Você teve ansiedade? Tive da um pouquinho, gente mas isso é voltar? normal, Eu também isso é tive normal. muita ansiedade. Isso até quando não tem programa nenhum, eu tenho ansiedade. O Sem Pretensão está com dois convidados incríveis, Andréa Taubman, Vitor Drummond, e a gente estava aqui numa discussão muito interessante sobre ética, sobre direitos, sobre o direito do autor, o direito do artista, e o Comode Guilhotina foi lá e interrompeu a conversa. Falou, chega, que isso, gente? Chega! Uma homenagem ao Carlinhos Silveira, um grande dublador e grande ator aqui de São Paulo. Chega! Ele gosta de falar assim, Ele Carlinhos. falou que eu sou... Ele me falou, ele falou assim, você é o Carlinhos da nova geração. Carlinhos- Ele me falou. Carlinhos é um monstro do teatro. Ele fez Amadeus. Eita, que maravilha! Ele fez Esperando o Godot premiadíssimo. na fatídica sessão da Cacilda Da Becker. Cacilda. Mentira, Ele tava... Carlinhos é um Meu queridíssimo. Que Deus. demais. hein? Excelente ator. Beijo, Carlinhos. E ele foi o Amadeus? Ele foi o Mozart ou ele foi o Salieri? Não, ele foi o Mozart. Ah, foi o Mozart. Que bom. Uau. É isso. Então você deu bem. Você deu bem. Se fosse o Deu Salieri... bem na história. Voltamos então, gente. Bem-vindos novamente ao Sem Pretensão. Bem-vindo despretensiosos aí de casa. A gente conversa, a gente continua a nossa conversa aqui, na verdade. Antes, eu queria fazer um anúncio, porque eu não sei em que tempo que esse episódio vai passar, eu tô meio perdido. Ah, Mas, vou te ó, falar que horas são. que dia que Hoje é é que a gente vai estar na domingo. Dublacom? Ah, é? Vamos falar da... Ó, Da Dublacom, porque em algum momento isso vai dar certo, esse anúncio vai chegar em vocês. Peraí. Ou atrasado, ou antes, não sei. hoje, agora, nesse instante, dia 15, como a gente sabe... Né? Óbvio, dia 15, ó, o Vitor fazendo stories ao vivo. Eu tô É mostrando. mentira. Dia 15, ao, 15. né? Como a gente sabe, a gente tá fazendo esse anúncio especial que no dia 28. Dia 28, no evento Dublacom aqui em São Dublacom. Paulo, a gente vai estar ao vivo pertinho de vocês, com plateia, finalmente. Finalmente o Sem Pretensão com plateia. Vocês pediram tanto, na verdade, eu fiquei colocando isso na cabeça de vocês. Quem mais pediu foi o Fábio. Exatamente. Eu plantei pra vocês, tá? Qual é o dia que nós estamos ao vivo agora? Estamos ao Nesse vivo, instante, Eu não sei, domingo, é dia sempre 15. Domingo, dia 15. Peraí, Pretensão. você tá mostrando a gente aí ao vivo, Ao domingo, vivo, dia domingo, 15. dia 15 Domingo, agora. dia 15. Agora ao vivo. Estamos agora. Podia ter uma trilha sonora do De Volta pro Futuro, né? Não pode... Gente, Estamos isso é ao tempo vivo, suspenso, domingo, tá? dia 15. Ó, Ok, eu vou fazer um voltemos. outro anúncio que tem que ser feito aqui. Eventualmente a Andréa pode sumir. Não se assustem. É porque a gente Ela volta- entrou no ela, carro do ela Batom. precisa Tecnologia voltar no da tempo. hora. Ela precisa voltar no tempo e ir pra Bienal de São Paulo que tá acontecendo. Isso. Entendeu? Então eu tô aqui com o Waze aberto que mostra o fatídico horário que ela vai chegar na Bienal. E ela vai assistir esse episódio ao vivo e vai comentar se deu tempo. Exatamente. Esse é o tempo perfeito. suspenso O realmente nossa história do acontecendo. tempo suspenso, meu. A gente tá vendo ele acontecer Tá em tempo vendo, real, né, tá vendo? Isso. E eu não sei como desliga. Ah, que triste. Pois é. Como é que desliga, Oi. Isso é uma live que você tá Tem fazendo? ideia. Não, eu botei ao vivo daqui a 2 semanas. Existe isso? Existe Maravilha, isso. cara. Isso é- nossa, o tempo suspenso tá real aqui, gente. Eu não tô entendendo Eu sei mais. como é que termina. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Termina aqui. Tá aí. Termina. Termina aí que tá ao vivo. Gente, é sem No pretensão dia- mesmo, Não, né? nenhuma. Sim. Nenhuma. Isso Agora me- só vou te dar uma dica, você tá na frente do nosso canal. É sem Apesar pretensão, de não gente. termos pretensão, ainda Aham. temos imagem. Mas- Tá ao mas- vivo, tá ao mas- vivo. Mas olha, não ter pretensão é Não, uma então fica baita filmando pretensão por si só já. Né? É. Cê sabe o que me lembrou? Agora, hora da saudade. Ó, Você mais ou menos deve ser da minha geração. Você se lembra quando a gente saía da balada pra ir assistir? Ah, não, você morava no Rio, eu morava aqui em São Paulo. porque era uma coisa daqui. Era, Era a o quê? Gazeta só passava aqui. TV Ah, Gazeta. E era Perdidos, Perdidos da na Noite. Noite. Ah, Fausto sim, Silva sim, apresentava. sim. Gente, era É. uma coisa igual Mas essa, vocês sem iam o quê? pretensão. Lá ver ao vivo, é isso? Não, a gente assistia em casa. Mas é que ele entrava no ar, era Às meia-noite. 11h30. É. Aí a gente olhava assim, tava lá no Bexiga, né? Falava assim, não, agora precisa sair correndo. Pô, mas Pra são assistir, 11, pra assistir. 10 para as 11. Será que vai entrar às 11h10? Agora, o Perdidos da Noite acontecia no Zácaro? No Teatro Zácaro, talvez? Acontecia. Ah, era Acho isso, que é então. isso mesmo. É, década de 80 em São Paulo foi muito interessante, né? Aconteciam coisas muito interessantes. Mas posso falar, ainda Jesus, até a sabe, década teatro. passada, assim, porque eu estive em cartaz na década passada num espetáculo que começava meia-noite. Sim, Nas tinha sextas-feiras e muito meia-noite isso. aos sábados. E era lotado. Sim. Lotado. Cheio, né?
lotado. Lotado. E- Mas vocês não tá falando sobre ir ao teatro assistir o Faustão. Não, Sobre era- voltar pra casa a assistir na gente TV, né? voltava É, pra isso que eu fiquei na dúvida casa. também. É porque tinha essa opção de você, se você fosse ao Tinha um Teatro programa, Zácaro, é. tinha, às vezes dava pra você entrar na plateia. Isso. Entendeu? Porque ele tinha auditório. Ah, legal. É, por isso que eu demais. perguntei. E era muito bizarro, porque, assim, você nunca sabia quando começava o programa e aconteciam essas coisas, passava na frente da câmera, nem aí. Era muito escrachado, gente, era muito divertido. Maravilhoso, né? Era. Espontâneo, cabe todo Era. mundo, né? Um Era. beijo pro Faustão, aliás, eu né? acho Parece que que ele não cabe- tava muito É. legal de saúde ultimamente aí. Sabe tá aquele, sempre recuperando, aquela coisa de chacrinha, né? Eu acho assim, é bom a gente falar dessas coisas. É que o nosso porque demográfico, é o bom nosso- você falar, sabe por quê? Porque o nosso demográfico aqui é gente de 18 anos que assiste, no máximo. Isso. É, Uma galerinha bem povo jovem. muito Olha, jovem, que muito legal. jovem. Então é legal trazer essas informações, Olha, porque que eles ficam, interessante. uau, como era no passado. Entra no YouTube, você vai encontrar alguma coisa, Perdidos na Noite. Você vai saber do que a Puta, André então eu tá tenho que mudar o falando. meu vocabulário todo. aqui. Não, claro que não. Não. O nosso público é Não. qualificado, o que ele não sabe, ele caça. Ah, é verdade. Isso. Também tem É isso. Isso, as coisas que a gente Caraca, fala que aqui. defesa que ele Você fez viu? do Mas as público. coisas que a gente fala Nosso aqui- público é É qualificado. qualificadíssimo, Ele não sabe, ele caça. qualificadíssimo. Olha, que demais, É, hein? bicho, você precisa ver os comentários deles. É mesmo? São que incríveis, demais, incríveis. cara. Bom, Nosso público é incrível. eu sou suspeita para falar, porque eu amo crianças e adolescentes, e eu vou falar aqui com todas as letras, né? Porque a gente é militante da causa, a gente escreve para esse público. Gente, vocês são incríveis. Vocês, adolescentes, jovens que nos assistem agora, Eles ali, ó. vocês são incríveis. Vocês não são nunca um problema, vocês são parte da solução. Nossa, na atual Ok. conjuntura, eu só vejo a solução Eu só vejo em vocês. Exatamente. Porque agora falimos, tá? Exatamente. Nós aqui falimos. É, não deu, não. Deu errado. errou, deu Como eles errado. falam- Como dizem os nossos colegas lá no Medo e Delírio em Brasília, né? Né? Deu Perda errado. total completa, né? É Então, isso. gente, só vocês, tá? Para tirar a gente, né? Para Total. tirar a gente desse rolo, né? E não, Dessa aceite, encrenca. e não aceite outra coisa que não seja o fato de você ser incrível. Se você não Isso. se achar tão incrível assim, você tem todo o potencial pra ser mais incrível do que as pessoas Mais acham incrível do que ainda. você pode ser, tá? Ai, que Total delícia mesmo. falar isso aqui. Adoro, Como diz um amigo, adoro. outro dia um amigo falou, é perca total. Eu falei, é perda. Perca Bom, já total. perdeu? Então, tanto faz, essa perda. Se já perdeu, é Se perca. já perdeu, pode ser perda ou perca, tanto faz. Agora, uma vez eu tive uma namorada, muitos anos atrás. E aí começou, hein? Não, aí o pai dela falava um português, digamos assim, popular desse Castiço. tipo, castiço. E aí ele tinha um lugar de comida, assim, que vendia uns sanduíches lá no interior do Rio Grande do Sul. E aí ele tinha uma cartela, né, aquela de controle. Aí ele falava, vai escrito, na perca da cartela Oh, e tal. Aí eu falei, não é na perca, é na perda. Aí ele falou, ah, legal, é na perda. Aí ele botou na perda. Só que quando ele recebia as pessoas, ele dizia, não percam a cartela, não percam a Ah, cartela. Aí ele começou a falar, não Aí ele perdam. começou a falar, não perdam a perdam. cartela. Ah. Putz, grila. Aí A eu- língua portuguesa é É. complicada, traz minha problemas pra gente, mas tudo bem. Pô, mas essa é uma história que, pô, é carinhosa. Eu senti carinhosa. um calorzinho no coração É, até. eu falei, ah, Que tá olha bom, que deixa legal, aí. cara. Ele foi lá e se corrigir. Tentou, tentou, cara. Eu acho tentou. bacana, acho bacana. Tentou, foi... Ah, você onde É isso. estiver, deve ter morrido faz 200 anos. Um beijo pra você. Não vou citar nomes, não vou citar nomes. Não vou citar nomes que eu não lembro. Mentira, eu lembro, claro que eu lembro. Muito bom, Gente, vamos falar um meninas. pouquinho desse problema bizarro que a gente tá vivendo, que é... Eu sei, gente, vocês do Sem Pretensão Despretensiosos, vocês já falaram, Fábio e Kumode, vocês já esmiuçaram essa história da Eu vi, inteligência eu preciso artificial. falar, eu vi um comentário essa semana que esse podcast devia chamar Sem IA. Sem Então IA. Fora vamos- IA, porque a gente só fala isso. A gente vai começar a falar de inteligência artificial. Se você não quiser ouvir, vai embora. Vai pra algum lugar, Não vai vai fazer... não, são outras pessoas, é outro ponto de vista. Não, mas vai embora, não tem problema. Sabe? Vai fazer cozinhar, lavar Vocês amam louça. a gente, vai, É, fiquem aí, entendeu? vai. Não, fica aí, tô zoando. Mas assim, a gente vai falar sobre IA, mas a gente vai fazer um disclaimer já no começo, já que tá na moda ter disclaimer. Ninguém nesta mesa é contra o uso de nenhuma tecnologia. Não são? Todos- Você é contra, Vitor? Desde que... Aí que Quero entra o dizer, disclaimer. Desde que... Somos apenas a favor de um regramento. Tem que determinar como funciona, tá? Isto posto, deixando claro que ninguém está aqui querendo frear, querem frear o Brasil, querem parar a evolução A industrial, tecnologia. querem voltar a acender velas para iluminar a casa, entendeu?
Não, ninguém aqui quer isso. Não seja ignorante. Não é esse o lugar aqui. A gente é sem pretensão, mas também não é burrão. Muito embora muitas coisas precisariam ser revistas e algumas coisas poderiam Calma, Kumode, agora retornar. a gente vai Vamos começar a retornar enfiar isso aí sim, no gente. meio. Posso começar com um exemplo? Manda. Posso? Na verdade é o seguinte, vela, por exemplo, lá em casa não dá. Muito livro, muita coisa. Imagina, só botar- que isso. Nossa, tecnologicamente é a pior, né? Vamos pensar aqui uma coisa. Outro dia eu fiz um vídeo usando captions desses assim, fazendo críticas à inteligência artificial. Aí o Gaiato foi lá no Instagram, meu Instagram, e falou: olha ele aí, falando mal de inteligência artificial e usando a ferramenta de inteligência artificial. Ah, né? é aquele discurso É o gaiato. o esquerdista usando o iPhone. uma coisa, Exatamente, uma bobagem. Mas só que aí ele esqueceu os fundamentos, assim. Eu fiz uma narrativa numa rede social que me permite falar com pessoas. Eu não sou um cara com muitos seguidores e tal, tem 6 mil e tal. Então dizem que você chega a 10%, né? Eu sou professor e palestrante, gosto de falar ideias. Se cada vez que eu postar alguma coisa eu falar com 500, 600 pessoas, é uma loucura. É uma difusão de ideias a todo tempo. Muito boa. Eu Sim. nunca conseguiria isso sendo um professor em sala de aula. Para mim é Sim. muito satisfatório, como gostam de falar, né? Satisfatório. Né? Satisfatório, né? E o que acontece? Se eu não tivesse a rede social, eu não conseguiria. Se eu não tivesse a ferramenta, eu não faria o vídeo. Portanto, as minhas ideias não chegariam, né? Então, eu não estou tirando o lugar de ninguém para fazer a legenda, porque se não tivesse a legenda, eu não ia fazer. Eu não estou tirando ninguém que possa fazer ali a tradução e a edição e etc. Todos esses preceitos técnicos, essas circunstâncias técnicas, na verdade, dão a minha possibilidade de, além do que existe no mundo, também tem um vídeo do Vitor Drummond falando sobre inteligência artificial. Então, para somar, a inteligência artificial como ferramenta é maravilhosa. Para tirar o que é exclusivamente humano, ela é ruim, porque ela compete com o ser humano e ela terá a possibilidade de matá-lo. Quem pode matar a gente não é o ciborgue, não é o robô, palavra que significa trabalho escravo em tcheco, né? E veja que engraçado, né? O que mata a gente é o humano como nós, com o domínio tecnológico que pode acabar o trabalho, e não só o trabalho, mas a circunstância existencial que cabe a nós como humanos, que é a criatividade. Todo mundo é um criador em potencial, alguns exercem e alguns sistemas protegem a criação, como é o direito autoral. Se você mata na raiz essa possibilidade, ninguém mais vai querer fazer isso. O mundo fica pior. Eu não quero ler livros escritos por ferramentas de inteligência artificial. Não tenho o menor interesse. Eu vou querer ver uma curiosidade eventual, da mesma forma que alguém que usa uma ferramenta para fingir que o Silvio Santos está cantando o Bob Marley. Eu vou achar engraçado uma vez, acabou, né? Mas eu não quero escutar O disco Silvio O disco Santos Silvio Santos cantando os cantando Bob maiores Marley. hits de Bob De Marley. Bob Marley, isso Acho não que me tem interessa. uma parte importante ainda voltando no teu vídeo, que você usou uma legendagem feita por IA. Você vendeu esse vídeo? Não, claro que Portanto, não. portanto, você sequer capitalizou. É, A claro. gente recebe direto. O Kumode deve ter também receber direto. Olha lá, botaram a sua voz num vídeo engraçado na internet. Pegam nossa voz, fizeram um vídeo engraçado. Eu vi, sabe o que eu fiz? Eu ri. Claro. Porque é isso que cabe. A pessoa, o menino que fez isso no computador, que teve essa ideia na casa dele, ele não tá vendendo aquilo. Claro. Ele não tá me ferindo nesse lugar. Tudo bem, se ele passar a monetizar com isso, eu vou falar, ô amigão, e aí, cara? Você sabe que você tá garfando um pouco do meu macarrão aqui, né? Então claro. não é legal. Macarrão. O cara tá garfando no meu prato. Mas não é esse o lugar. Então, assim, enquanto ferramenta e enquanto um artifício propulsor que não vá eliminar nenhum profissional, ser humano do processo, eu não vejo. Mas aí duas coisas. Primeiro, o sistema de direito autoral ele permite essas circunstâncias. Existe uma parte do direito autoral, né, do sistema, que chama limitações e exceções. Então, ele permite que haja o uso sem necessariamente um pedido de autorização prévia, etc. Desde que... São previstas ali na lei. Tem o sistema inúmeros desde brasileiro, que, tem né? vários. Não é simples assim. Sai você pegando o livro do Citação, André e por vendendo por exemplo. aí. Né? Citação, Até desde que... 10%. Não tem percentual. Não tem percentual. Aspas, né? Desde que citar da fonte. Enfim, paródia. Paródia é uma hipótese. Se você usar uma Perdidos paródia. na Noite e o Tata Escova fazer um paródia. Agora,
Um jingle político é uma paródia? Claro que não, né, gente? É óbvio. Aí você tem que discutir isso no Supremo Tribunal Federal. É uma perca. É uma perca enorme de tempo. O meu ex-sogro era uma perca de tempo. Claro que não precisa disso. O sistema fala, paródia é permitida, etc. Agora, eu acho que as pessoas estão confundindo essa nossa causa, né, de apontar a inteligência artificial e os seus eventuais efeitos nefastos, diria um advogado aqui de São Paulo, nefastos, que nós já conhecemos aí. Me amarro. O que acontece? Não é uma discussão meramente corporativa, ainda que a corporativa faça sentido. Porque você matar uma profissão, como poderia, a rigor, e pode acontecer com a dublagem, com a locução e com vários outros, né, criativos, ilustração. Então, isso é uma discussão pertinente porque está se tratando de todo mundo, do resultado, da discussão ética e da discussão, como você falou, ética, e da discussão do prazer de você criar e do prazer de você receber a criação. Isso já seria suficiente para ter uma discussão. Mas o preocupante é matar o interesse pela criação, porque ele é um paradoxo com a nossa essência. O ser humano é criativo. Se você transforma essa essência do ponto de vista de ser que ocupa esse planeta e tira dele essa essência criativa, resta muito pouco para ele fazer. Claro, eu não acho que a gente chega a isso. Tá? É um grau, assim, filosofia no grau zero, né? A gente pensar assim, a inteligência acaba com todo o processo criativo. Não, ela não, as ferramentas não farão isso, né? Mas se a gente artificializa o resultado e acha que está bom, nós temos um problema. Se todo mundo começa a achar bom livros produzidos por ferramentas de inteligência artificial, nós temos um problema. Então, essa é a discussão. Por isso que ela precisa ser regulamentada, ser compreendida. Além de uma discussão ética, antes de tudo, né, de ser jurídica, tem essa. E outra coisa, você escreveu, nós falamos na semana passada, você escreveu, você teve sentimento, você teve amor, você passou pelo processo, você está com um livro há 7 anos, te levando para lugares e etc. Isso te dá a trajetória como uma relação humana, a trajetória que o outro vai enxergar. Eu conheço você aqui, me emociono contigo, entendo que existe uma questão ideológica e um prazer. Ora, o tesão da escrita, né? Antônio Machado, sempre cito, caminante não é caminho, se hace caminho é andar. Não é minha isso? dissertação. Não tem, olha aí, eu nem sabia, ó, já arrepiei, eu nem sabia. Você imagina, encontros sem pretensão. E sem a Fátima Bernardes. Né? Ela tem um programa inteiro. Mas essa é a questão, você vai matar o processo criativo, eu tenho desejo de criar, eu tenho tesão. Eu quero. Eu sou um músico, eu quero tocar, eu sou um ator, eu quero estar dublando, eu quero... Ah, não pode mais, porque a gente já tem uma ferramenta que, inclusive, é mais barata, não reclama, não pede direitos, não enche o saco, não pede nem um lanche. Né? Não fica doente, não atrasa no trânsito. E aí o cara fala assim, não, mas eu sou um programador. Eu quero aqui a minha parte do latifúndio, eu quero programar uma nova ferramenta de inteligência artificial. Até que criem uma que vai... programar o programador. Então, daí chegou num lugar interessante. Tem um filósofo, Willem Flusser, não sei se já ouviu falar, e ele tem um livro que é A Filosofia da Caixa Preta, né? O elogio à superficialidade. Exatamente isso. É o momento em que o programa o programador, então o programador é o programador programado, né? E aí tudo passa a viver só na superfície. Por isso o subtítulo do livro é Um Elogio à Superficialidade. Claro. E aí, Comode, esse aí não era o medo que a gente tinha nas histórias de ficção científica? Sim, o robô. Eu falei aqui do Robota, né? O Robota é o texto do Karel Čapek, que eu sempre cito nos incontáveis podcasts que eu participo agora. Uma estrela dos podcasts. O Karel Čapek, ele escreveu um texto em 1920. Ele é contemporâneo do Kafka. E o texto chama-se Robôs Universais de Horum. E os ciborgues, né, eram as pessoas que tinham uma pele parecida com a humana. E aí eles é que dominariam, né, a sociedade humana e tal. Como depois o Exterminador do Futuro, como todas as histórias. Então a gente pega o sujeito, é como uma fábula ao contrário. Sim. A gente transforma o robô, humaniza ele
e ficamos com medo dele, porque ele é um robô humanizado que pega o nosso espaço, né? E nos toma o espaço, e aí ele passa a pensar e ser autônomo. Não é essa a questão. A gente não precisa ter um ciborgue, ter um robô humanizado. O problema está na escolha que a gente faz. Por isso a discussão é ética, mais do que tecnológica, etc. A gente quer isso para nós? É o que a gente quer? A gente quer artificializar a literatura? A gente quer artificializar todas as vozes? Vou encerrar para você falar um pouquinho. Só uma coisa, porque eu queria falar com o Doutor Estranho. Aqui pensando nisso. Te contei isso, eu acho. Esses dias estava num café da manhã em casa e meu filho, Felipe, de 13 anos, eu falei que eu ia... Te mandei uma mensagem, falei, esse aqui é o Fábio, ele faz o Doutor Estranho. Então ele ficou me olhando assim, tipo, querendo tirar satisfação. Ele falou, e você acha normal isso? O quê? Você falar comigo com essa naturalidade que o seu amigo faz a voz do Doutor Estranho? Aí eu falei, ué, eu não entendi. Você acha que vem aqui os atores que eu não conheço da TV e porque é o seu trabalho e tal, e tudo bem, é o que você gosta, é o que você sabe. Pô, você fala na mesa do café da manhã que você é amigo do Doutor Estranho. Aí eu tava pra te contar isso, e aí esqueci. Mas o que é sensacional? Cara, me ocorreu uma coisa. Se não é uma pessoa, ele não vai ter a conexão, ele não vai ter o pai dele sendo amigo da pessoa. A magia se desfaz. Vitor, a gente... Não sei se você sabe exatamente sobre isso, mas a dublagem acaba movimentando uma outra cadeia produtiva também, que é uma cadeia de eventos. De eventos geek, de eventos de anime, né? E eu vou a muitos desses eventos, né? E para além da questão financeira, porque isso movimenta muito dinheiro também, tá? Pagou? Para além dessa questão, porque... Com a fortuna que ele ganha de direitos de remuneração, o mínimo que você tem que exigir é um cabelo. Um cabelo que não se despenteia, gente. Vejam bem. Jamais. Eu tô falando porque as pessoas, depois que o Kumoji fez o implante, as pessoas estão dizendo que o Kumoji tá lindo mesmo. Kumoji, desculpa, te interrompi, continua. O Fábio tá com medo, porque eu tô prestes a tirar o lugar de lindo do Fábio. Meu. E esse era o meu lugar de fala, não é mais. Bom, eu nunca tive esse lugar de fala. Inclusive, não fosse a imperfeição anterior à inteligência artificial, eu não teria conseguido muita coisa na minha vida, né? Porque os lindos poderiam conseguir, mas os feios precisavam falar muito, né? Então, pra mim, eu sempre tive que falar. Mas quem disse que você fala muito? Não, quem disse que eu sou bonito. Gente, eu tô me sentindo Falou muito agora, hein? Nessa disputa de egos inflados aqui. Mas o que eu quero dizer é que existe toda uma cadeia de eventos e a gente vai pra lugares, Vitor, que eu nunca imaginei como dublador, porque como dublador eu entro dentro de um estúdio muito menor que essa sala aqui, que já é muito pequena. E alcança o mundo. E nunca vejo ninguém, então a sensação é que nunca ninguém vai me ouvir, tá? E assim, a questão é... Como eu não sou reconhecido na rua, porque o meu rosto não é reconhecido, tá? Eu não tenho dimensão de que, sei lá, vou chutar um número aqui que vai parecer alto, mas eu juro que não deve ser. 80% dos brasileiros já me ouviram em alguma coisa. Claro. Sei lá. Não é um número absurdo, imagina. E a gente vai pra lugares, assim, eu fui pra, sei lá, pra Roraima. E aí tem 1000 pessoas esperando pra me encontrar lá. Caramba. E aí depois eu fico 1h30 tirando fotos, dando autógrafos, e vem uma pessoa tremendo, dizendo que demorou 9 horas pra chegar em Boa Vista e pegou não sei quantos barcos, porque queria me encontrar. E isso só existe porque a gente existe, porque a gente é pessoa Conexão viva, humana. você entende? Então a gente chega assim, eu fiz um evento agora aqui em São Paulo, tava lotado, as pessoas não entraram, não couberam dentro do auditório, e olhei para aquele mundo de pessoas, né? Até só tem um vídeo falando sobre isso. Falei, gente, a gente só tá aqui porque a gente não é uma máquina dublando, é porque eu sou uma pessoa e eu posso te encontrar e você pode virar para mim e falar assim... Obrigado por ter feito parte da minha infância, porque eu passei a minha infância inteira te escutando, sabe? São umas coisas impressionantes, assim, sabe? Então, assim, é exatamente por isso, porque a gente existe, né? Que as pessoas chegam na gente e a gente troca uma coisa que é muito importante para a humanidade, que se chama afeto. Afetar significa emocionar e tem uma mesma raiz ali que significa, no fundo, tirar do lugar. Pessoas tiram outras pessoas do lugar, fazem essas pessoas se movimentarem, se emocionarem. Máquinas não.
Máquinas, pelo contrário, pretendem aprisionar a gente para se alimentarem de nosso tempo, de nossas vidas, de nossas almas. Com a São suposta sequestros. perfeição, né? Com a suposta perfeição. que, na Vendendo uma verdade, suposta perfeição que nunca existiu. E são os sequestros, né? Quando você fala afetar, é o afetar e ser afetado, né? Esse sequestro das nossas emoções, essa coisa. Eu que lido muito com crianças e adolescentes, né? Porque eu escrevo, mas sou aquela escritora que vai, né? Vai ao seu público. O meu momento ele disse, mais claro, feliz é quando eu estou com minhas leitoras e meus Claro, leitores. É um tenho certeza momento absoluta. único, Tenho certeza absoluta. né? Realização completa, né? Uau, sabe? Então, eu nunca saio igual. Eu nunca sou a mesma Andréa que entrou da Andréa que sai. Cada experiência, né? Ancorada no real. É isso, a gente está precisando de corporeidade. É isso. A gente está precisando de abraço, gente. Essa coisa. E eu acho espantoso, sabe? Um pouco de filosofia mesmo, mas é que a gente. Acho que nunca a filosofia foi tão necessária. Exatamente. Né? total. É você pensar assim, meu Deus, a pandemia nos deixou num limbo durante 2 anos, em que a gente sentia saudade de pegar na mão dos nossos idosos, né? Minha mãe não mora no Brasil, fiquei 2 anos sem ver minha mãe. A gente se falava na vídeo quase todo dia, mas eu queria sentir o cheiro da minha mãe. O cheiro é uma coisa do humano, né? Tem muitas pesquisas, porque eu pesquiso infância também, uma pesquisa muito famosa e antiga, inclusive, da mãe de metal e da mãe de pelúcia. Gente, quem não sabe do que eu estou falando, pode procurar. Mãe de arame, mãe de pelúcia. Foi uma experiência feita com primatas, né? Learning to Love. Aham. Gente, vejam isso. Outras experiências que são bebês prematuros, né, que ficam grudados na mãe. E tem O que significa pele na comunicação? pele. Incrível. Pele, gente. Então, isso nunca algo que não é corpóreo vai nos dar. Aquele coração com coração, sabe? Então, eu tenho, assim, histórias. Como eu vou muito ao meu público, né? Nem todos os escritores gostam de fazer, está tudo bem também, né? Claro. Uma escolha. Né? Uma escolha. Eu sou aquela que adora ver e ouvir do meu público o que eles acharam, o que aquilo afetou, sabe? Como foi essa relação deles com aquilo que eu escrevi? Com aquela história, aquela narrativa. Eu já ouvi as coisas mais lindas. Recompreender a sua história, né, Andréia? Gente, pelo olhar do do outro, outro. né? Entender. E- E até tecnicamente, assim, se você fez bem, me fiz entender, sabe? Me fiz A compreender. gente sente isso. Você faz uma peça, você tá com uma coisa na cabeça, você monta o personagem, você cria o personagem, o diretor te alinha, você entra em cena, você joga com o teu amigo em cena e você fala, eu já sei o que o personagem quer dizer. E aí termina o espetáculo, a pessoa vem pra você e fala uma coisa completamente nunca passou pela distinta, tua que cabeça. nunca passou pela tua cabeça, você fala, ainda bem que nunca passou. Porque se eu tivesse construído isso, esse sinal não ia acontecer. Então, porque a nossa arte, ela se completa com o outro. É isso. Claro, é Um isso. livro sozinho numa estante e nada são quase 2 nadas, né? Exato, O total. livro só existe depois que tem uma leitora, um leitor, alguém que vai se conectar, Total. né? Isso é alma com alma, E a gente vai chegar num gente. lugar... Tem um teórico que chama Herr Pross, e ele estuda a importância do corpo na comunicação humana. E ele tem 2 frases importantes. A primeira que é corpo pede corpo. E a segunda é que toda comunicação começa num corpo e nele termina. Perfeito. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Bom, não está dando certo, gente. Não está dando certo. As crianças estão muito adoecidas, mentalmente adoecidas. Os adolescentes muito adoecidos. Toda
Assim, todos os pesquisadores de infâncias e adolescências, porque não é uma coisa só, né? Pelo mundo, estão extremamente preocupados e buscando alternativas à vida artificial das redes. Falseamento, porque é falacioso. Então, você tem questões neurológicas que eu, obviamente, não tenho capacidade de discorrer, mas que eu vou lendo e vai fazendo sentido com as conversas que eu tenho com meus leitores, minhas leitoras, 7º ano, são pessoas entrando na adolescência, sabe? E querendo ser a pessoa do Photoshop. Isso, total. E aí você nunca vai ser a pessoa do Photoshop. Nunca. Então, assim, esse conjunto de falácias, né? E nesse conjunto eu coloco tudo, tá? Desde a voz artificial da dublagem até a fake news. Posso colocar né? uma? Deepfake. Deepfake. Gente, nisso que eu milito, na questão da violência sexual online. Uau, isso Uau! É um terreno sabe? fértil, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não está falando, você vai perder teu emprego. Gente, a gente não está falando sobre não é isso. isso. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui está pensando em reserva de mercado. Você está pensando que um troço desse, quando pega o rostinho de um menino ou uma menina e cola artificialmente, não vou falar, tá, gente? Mas, enfim. Vocês sabem em o que tá situações, acontecendo, vocês sabem o que está acontecendo, né? E se não sabem, procurem saber. Como você disse, eles sabem tudo. Isso. Então, gente, olha só. Existe uma ferramenta. Essa ferramenta não foi eticamente debatida, nem regulamentada juridicamente, desculpe, doutor, mas antes dela ser colocada à disposição para a sociedade de uma forma que muitas aspas, mas que quase qualquer pessoa pode usar, sem ter havido um debate ético. Posso complementar? Por favor, e depois eu termino. O que a gente está diante é de uma... Eu escrevi um artigo esses dias no Le Monde Diplomatique que o que a gente está diante é de uma forçação de uma situação para rever um pacto civilizatório. Sim. E como é que é isso? Se as Big Techs não querem discutir regulamentação de inteligência artificial que afeta desde deepfake, desde direito autoral, desde dublagem, desde tudo isso, elas não querem tratar, por exemplo, de uma discussão sobre mercado, mas também sobre o que está posto do ponto de vista do regramento. Então, assim, impor inteligência artificial, por exemplo, alimentar pela mineração, todos os bancos de dados para permitir novas criações a partir daí, imoral. Isso não foi combinado. Desculpa, querido, mas claro, isso não foi combinado. Uma imoralidade. Então dizer que já foi já feito acontece, tem tá? que ser assim, claro, Sim, já tá acontece. acontecendo. Então, assim, refundar um pacto civilizatório sem chamar a civilização para participar. Essa é a questão que me chama a atenção. É impor, de uma forma nunca antes vista, uma forma de agir, né? Então, por isso eu vim com essa camisa, ó. É o coração de barro do Suzano Corrêa, chegou ontem essa camisa. Olha que linda. Ele não é de metal, ele não é de como chama, de programado, ele é pintado, ele é desenhado, ele é pintado. É isso que a gente precisa aqui, ó, no coração. Coração de barro, né? Um João de barro no coração de barro. Eu acho que é isso. Quer ver um outro elemento que mostra essa disfunção e essa despreocupação social? Você pega os vapes. O vape tem sabor de algodão doce. Uau, gente. Existe alguma coisa mais cruel do que isso? Não. Você trazer a morte É Coraline, né? pelo gosto de Infância. algodão doce e tal. Você vicia descaradamente as crianças nisso porque você fantasia a morte de algodão doce. Isso é de uma perversão. Sim. Mas essa coisa do pacto civilizatório que você falou, é interessante também a gente notar os discursos, né? Porque eu acho que grande parte das pessoas, e eventualmente alguém que esteja assistindo a gente, cai nesse discurso porque... defendendo essas Big Techs, porque o discurso das Big Techs é travestido de acessibilidade. Claro.
né? Então, assim, as pessoas terão acesso. Mas as pessoas já não têm acesso. Sabe? Porque Mas eles tem perguntarem se ilusão querem que tem esse acesso. Mas alguém perguntou, você quer ter acesso a isso em detrimento de outra coisa? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou para mim, você quer ter acesso a escutar qualquer música digital ao invés do cara que você gosta? Ninguém me perguntou. Né? E ao mesmo tempo, ninguém acordou falando, as pessoas querem ouvir o Fred Mercury cantando a música da Anitta. Não, ninguém perguntou, ninguém propôs, então você acabou. vai sendo inundado por essas coisas. E aí eu vou retomar minha fala no seguinte ponto. Eu vou contar rapidamente 2 coisas que me aconteceram muito significativas na minha carreira, tá? Em 2015, num dia muito frio, 12 de junho, Dia dos Namorados, eu moro no município de Teresópolis, que é na Serra Fluminense. É um lugar... O Briggs mora lá, exatamente, querido. E lá é um lugar muito frio, né? Agora estamos um pouco diferentes, né? Como o mundo todo. Não, mas eu não acredito no aquecimento global. Eu também não acredito. Eu não acredito. O problema não é seu, ele tá acontecendo. Não acredito. Tá tudo, né? Enfim. Virou Eu sou contra o laranja esses dias, dava pra ver, só parecia uma lua de dia. A pessoa fala, eu sou contra o aquecimento global. E aí a minha frase é, pitaco não é conhecimento, né? Universidade de WhatsApp. Gente, pelo amor, né? Então, tudo bem. 2015, eu estava lançando o livro Menino Só. E eu fui chamada por uma escola rural na minha cidade, que tem a área urbana e a zona rural. E eu fui muito distante, assim, bem distante, 1 hora de distância da minha casa. E eu sei que eu andava até chegar na escola... Teve uma parte que começou só lavoura de um lado, lavoura do outro, e aquela escola no meio das lavouras. Coisa mais linda, né? Aí eu chego, era o dia da família da escola, chovia frio. E quando eu chego, gente, tinha um pátio repleto de crianças e suas famílias. E tinha avós, e tinha tio, e tinha mãe, tinha pai, tinha irmão mais velho... Repleta a escola, de guarda-chuvinha. Bom, foi assim uma emoção, uma coisa linda, aquele contato, né? As crianças perguntando. E as adultos, e aqui, tem alguém que quer perguntar, querem saber, né? Aquela coisa linda. Quando chegou no fim, uma vozinha, pequenininha, gente, falou assim, minha filha, deixa eu perguntar uma coisa, te falar uma coisa... Você sabia? Você já tinha vindo aqui? Eu falei, não, é a primeira vez. Mas você mora aqui? Eu moro lá no bairro, né, etc. Não, eu moro lá. Ah, é a primeira vez que vem um escritor aqui. Eu nunca tinha visto uma escritora. E ela me abraçou. E aquilo foi... Gente, me bota 3 quilos de ouro aqui. Não tem. Gente, pelo amor de Deus, dá para entender que a nossa vida é isso, que a gente se alimenta dessas subjetividades, desses momentos, que é o nosso alimento, gente. O alimento da alma é o que a arte e os encontros são capazes de produzir. A gente não consegue viver só nesse modelito artificial de não sei das quantas, de Photoshop, de não sei... Eu não sou tecnófoba, pelo amor de Deus. Quem entrar lá no meu Instagram vai ver, eu estou postando sempre, eu faço o meu trabalho, eu quero que as pessoas saibam o que eu faço. Mas, gente, a minha vida não é movida a like. Né? Um outro momento foi quando eu fui a uma escola visitar em Petrópolis. Me falaram que eu ia visitar uma escola que eu ia me encontrar com crianças da educação infantil. E quando eu cheguei, tinha educação infantil e tinha mais quem? O EJA. Educação para Jovens e Adultos. Exato. E aí eu fiz uma fala de um livro que se chama A Escola que Eu Quero para Mim, que é um sonho de escola, de civilidade, em que as pessoas se tratam bem. Porque, gente, vamos combinar, ninguém aguenta mais maltrato.
que a vida é tão melhor se a gente se trata bem, né? E aí, bom, acabou a fala, as crianças tiram foto, não sei o quê, e aí fez uma fila. As crianças que tinham levado... Era muito pouco, custava, na época, muito tempo já. Era um livro muito barato, custava R$16. O número eu me lembro, porque foi assim, uma cena muito impactante na minha vida. Então, fez aquela fila, as crianças que tinham levado os R$16 para levar o livro autografado, não sei o quê. E uma senhorinha do EJA, com 16 moedas de R$1. E falou assim, desculpa, gente, eu também me emociono demais da conta, como diz o Mineirada. Ela falou assim, olha, eu tinha 80 anos, 81 anos, eu nunca pude ir à escola. É a primeira vez que eu venho numa escola. E você escreveu um livro sobre a escola. Então, eu economizei esse dinheiro para poder comprar o livro que você escreveu sobre a escola. Você se incomoda de receber em moeda? Ai. Desculpa, gente. É que eu tô contando para vocês e vendo a cena. Gente, vocês estão entendendo sobre o que a gente está falando aqui? É sobre nunca mais ter isso. A gente não está falando de... A gente também está falando das consequências, mas no macro, a gente está dizendo, nós, espécie, estamos abrindo mão da nossa humanidade. Porque temos preguiça de sentir, porque temos medo de sentir, porque temos vergonha de chorar, porque temos vergonha de dizer, hoje eu estou me sentindo sozinho, e tenho vergonha de dizer para alguém que eu estou me sentindo sozinho, hoje eu gostaria de ser aquela pessoa cheia de likes no Instagram e eu estou me sentindo um cocô do cavalo do bandido. E a gente tem vergonha de dizer isso, porque na rede social todo mundo é tão feliz. Tudo é perfeito. Tudo é tão perfeito. Então, só assim, para encerrar essa fala, eu acho que é muito bom a gente ir para esse lugar, sabe? Nós somos a nossa própria história, o afeto que damos e recebemos, o que nós afetamos e somos afetados. E a única coisa que a gente vai levar dessa vida é o amor que demos e recebemos. Não dá para dar amor e receber amor da tecnologia, gente. A gente pode até criar peças com a ferramenta, mas o amor está dentro da gente. É algo dos seres vivos. Mesmo que a gente diga, será senciente em algum momento, né? Que há quem diga, né? Claro. A inteligência artificial será senciente. Gente... Não tem subjetividade porque não tem experiências ancoradas no real. Não falha. Não tá falha. Pronta para viver a falha. Não, e nunca ralou um joelho caindo da bicicleta. Nunca ralou um joelho, nunca teve um não da menina que era apaixonado, nunca derrubou o sorvete que ganhou. Nunca recebeu as 16 moedinhas de uma senhorinha. De uma senhora. E aí eu acho que a dificuldade, talvez, das pessoas que são muito inseridas nas redes e no mundo tecnológico, essa desconexão também que aparece por não ter essa vivência. Eu não falo isso do ponto de vista de um questionamento simplesmente saudosista, mas pensando assim, se você não passa por isso, você não sente, você não percebe, isso deixa de existir para uma pessoa. Sim. Se isso deixa de existir para todas as pessoas, o fenômeno deixa de existir. E se o fenômeno deixa de existir, isso traz prejuízo para a coletividade. Essa é a nossa questão. A gente precisa do erro, a gente precisa da emoção, a gente precisa do sentir, do atravessamento, do afeto. Da frustração. Da frustração, do tédio. A falha. Frustração, tédio. Aí você fala, não, eu quero ser igual o outro que está na rede social e só tem coisa boa. Só tem coisa boa? Só tem vantagem?
Então você sempre será inferior. Claro. Você sempre vai estar por baixo. Quem é que se dá bem quando você sempre se sente inferior? Vou deixar essa pergunta no ar para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Essa coisa da falha e do erro. Comente aqui, né? Diga aí. Comente aqui. embaixo. A quem Prove que você Olha viu só, até o final. olha só. Quando você pensar naquilo que você está vendo e que tua mente, que poderia estar fazendo coisas maravilhosas, está sendo sequestrada por uma ilusão. Qual é o implícito? É isso. Não, é o implícito. e com pessoas... A quem com você pessoas está cujo favorecendo? córtex frontal não está formado até os 25 anos. Exato. Então a pessoa não tem a isso mesma também. capacidade emocional de perceber as emoções. Primeiro, não tem a experiência. Isso já é. Não, mas isso algo não é papo de significativo. velho, tá, galera? Isso aí é papo de neurologia, tá? Demos a mão, demos a mão. Eles estão descontrolados. Descontrolados. Mas é só pra Eles estão fechar isso. Mas é porque, descontrolados. além da experiência ser gente. necessário, do empírico ser necessário, Tem a parte neurológica, Tem um outro o elemento amadurecimento neurológico. do cérebro. Esses dias eu fiz um comentário para explicar uma coisa de direito autoral para o menino. E assim, milhares de pessoas me detonaram dizendo que eu era um chato porque eu era um velho. E aí um falou assim, Vitor Drummond, escritor, vai ler, seu velho. Ele, Olha só. no entendimento dele, ele estava me xingando, me ofendendo de velho, né? E me mandando fazer uma coisa horrorosa e catastrófica. Vai ler. Vai ler, seu velho. Eu Uma disse, punição. obrigado, de fato já deveria ter ido, né? Não deveria nem ter lido o seu comentário. Né? Só que a gente, às vezes, tem que entender o seguinte: de repente, aquela pessoa não. É um jovem que ainda não percebeu isso, né? Pô, pela falha. Aí uma moça foi e disse: não se aborreça, você vai perder seu tempo. Muitos jovens aqui não estão acostumados a ler, eles são só visuais, e o córtex frontal não está formado. E é verdade, a gente sabe disso, né? verdade. Todo mundo aqui já sabe. Cara, isso não é um defeito, tá? Isso Não. é biológico. É uma circunstância, né? Por favor. Factual. Né? E Eu botei pra você. o que me incomoda profundamente em todo esse processo da inteligência artificial, em tese, ser este substituidor e de pasteurizar todas essas emoções e deixar tudo flat, tudo aqui, plano, Superficial. né? Uma terraplenagem emocional, né, histórica, é que a gente vai perder justamente o que é o que mais me fascina na vida, que é o erro. O erro é fascinante. Claro. A gente pôde assistir, você assistiu também O Dilema do Médico, uma peça do Ibsen, que esteve em cartaz. Você assistiu, não assistiu com a C? O Dilema do Médico? Reda Gabler, exato. Reda Gabler, do Ibsen. A Clara Carvalho, que é brilhante, uma mulher brilhante, inacreditável. Sou apaixonado por ela. Traduziu e dirigiu o espetáculo. E o espetáculo, ele mostra como a falha constrói. Obviamente, o ponto de vista da falha que constrói é a mesma falha que destrói a protagonista do espetáculo. Não vou dar spoiler, porque a peça foi escrita há 200 anos, tá? Então, não é um spoiler. Vá catar o que fazer, se você achar que isso é um spoiler. Mas, assim, sei lá, 1780, quando ele escreveu esse texto, ele mostrou o quanto essa mulher estava solapada e presa por uma sociedade, e ela podia ser outras coisas, e a inteligência artificial nada mais é do que essa sociedade que prende essa mulher, no caso essa mulher seríamos todos nós, e a gente tem a oportunidade de ser outras coisas. Nós podemos ser tudo. exato. E estão dizendo que quem vai ser tudo por nós é algo que não é nosso. É, claro. O a gente Não é devia- nós. Não é nós. E alguém vai Não. comentar em algum momento assim, se readeque, se Não, reinvente, levante e procure o que trabalha. A gente não tá falando sobre dinheiro, gente. Não é, também é sobre dinheiro. Me é claro. dê o seu dinheiro e pare de encher o saco. Pra nós não é, mas é que essa é a Não é só questão. sobre dinheiro, é sobre Pra nós não é. a vida, a nossa vida, gente. Para nós não é. As empresas não estão. As empresas que têm tido o discurso fantasiando que é a liberdade de expressão e acessibilidade Não é sobre dinheiro, é sobre. Pra eles é sobre dinheiro. Pra eles, mas a nossa pra isso. discussão não é sobre dinheiro. Nossa discussão é sobre nosso modo de vida, é sobre nossa existência, é sobre você ter um motivo de viver. Faça o constrangimento epistemológico. Pergunte para a pessoa que defende e diga isso, que defenda essa forma, né? Para alguém que faça relações governamentais da empresa que está... Para OpenAI, que virou aí meio que o vilão, o ChatGPT, mas também não estou preocupado, ele que tem as suas circunstâncias.
o que você pretende, o que você vai trazer de bom e o que você vai trazer de ruim. E não me venha com essa história, né? Igual outro dia, você falou quando a gente estava na audiência pública, do cara dizendo, então vai voltar o cavalo, né? A gente fez a audiência pública esses dias lá, participamos juntos, e ele trouxe um exemplo de um sujeito que falou, mas se vem um carro, então vamos andar a cavalo porque você não quer a tecnologia. Não, eu fico pensando no sujeito acariciando o carro dele, a crina do carro dele, sabe? Cheirando o carro dele, passando shampoo no carro dele. Que existe. Oferecendo uma cenoura para aquele carro tão lindo. Exatamente. Como esta cenoura. Então, assim, não é só o transporte, de né? óleo, sei lá que... Não é só o transporte. Ainda existem cavalos no mundo, apesar de existirem carros, né? Então, as pessoas estão trocando, assim, os argumentos E não tem nexo causal, Não tem né? nexo causal. A questão é que não tem nexo causal. E é uma falácia, assim. É falácia. Big Techs somos sempre favoráveis à liberdade de expressão, vírgula, Qual? desde que nos dê um lucro absolutamente exorbitante. Não. Se fosse contra o seu lucro, você não seria. Então não me vem com essa. Mas, vai pro outro Vitor, canto. sabe quando fala assim, somos? Somos quem, Quem cara é somos? pálida? E somos quem? outra, né? De quem estamos falando? Sobre quem No impessoal, estamos né? A falando? sociedade A gente- Então, a gente- gente, esses implícitos, eu quero falar 3 coisas, Então, assim, fale assim pra 3 enterrar. coisas. Pra enterrar, não, pra encerrar. Pra enterrar, Ih, que pra horror. enterrar, tá Enterrando vendo? já, matou Aturvalho. Dependendo de quem for, não enterra. Não Melhor enterra. cremar, enterrar É depois, verdade. separado, que é pra não juntar. Isso, quem separa o pó do rico do meu, lembra? Exato, Elis Regina, exato. papo de velho, né? Olha só, 3 coisas que eu acho que tem que estar sempre no nosso radar. 1, quem é dono de quem? 2, nada é o que é, tudo é como se usa. E 3, uma curiosidade sobre a tia Andréia, né? Até eu me chamo de tia Andréia na terceira pessoa. O meu primeiro livro que inaugura a minha carreira como escritora, porque eu tive outra vida antes, né? Gente, eu sou química por formação e escritora por vocação, tá? Olha, química, que interessante. Sim, química. Olha. Minha graduação foi em química aqui em São Paulo. Já odiei muitos professores Né? de química. Tudo bem, Quem você me nunca? odeia. Quem Você me nunca? odeia também. Não, porque você é escritora. E eu nunca dei aula. Muito Eles bem. estão descontrolados. É porque a gente se conheceu Não, rolou uma no conexão. berçário Entendi. e a gente se reencontrou depois de quantos anos? Não, esquece. Todos. Bom, Todos. o meu primeiro livro que inaugura a minha vida como escritora se chama O Menino que Tinha Medo de Errar. Olha que sensacional. Olha... Sou não. eu por muitos anos no passado Cara, já, gente. Gente, Muitas eu escrevi esse livro em 2008 e tem gente que fala assim pra mim hoje, você foi profética. Mas o que eu acho é que aquilo, né? Eu me interesso muito pelos seres humanos, mesmo quando era da química. Mesmo quando eles não merecem. Mesmo quando eles não merecem. Mesmo assim, eu me interesso. Então, eu acho que, de alguma forma, eu tive algum mecanismo sensível que me fez ver a tsunami lá no outro sei lá, no outro continente. Vindo no outro continente, exatamente. Sabe? Porque hoje, 2024, o livro que eu escrevi em 2008 é muito mais significativo pós-pandemia. Pensa, gente, nas crianças que foram alfabetizadas online. Que a professora não pegou no dedinho para dizer segura assim o lápis. Meu filho. Teu filho. E os meus adolescentes Mas atravessaram. o meu filho ficou com um problema de... motricidade. eu esqueci o nome. Motricidade fina. Motricidade Claro. fina. O meu mais velho, vou dizer assim, pegou miopia, né? Porque, Muita claro, tela. é uma brincadeira, né? Porque, Não, né? é. Mas é um pouco isso, é para fazer uma crítica. Em Pegou decorrência- miopia, porque de fato aconteceu. Além de outras questões que todas as crianças estão submetidas e adolescentes Sim. agora de ordem psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, etc. Então, gente,
Enfim, palavra final da tia Andréa, porque tia Andréa precisa ir para a Bienal, tá que foi na semana Não, mas já vai encerrar o passada, programa já agora. está encerrando. André, não é isso não. Como é a segunda semana que a gente segunda tá ao semana vivo, que a gente tá ao agora a vivo. gente Cara, se tomou. trocou tua Obrigado. roupa. Semana que vem, nós vamos chamar 2 convidados novos. Obrigado. Pra Fábio. ficarem em silêncio. Obrigado, Fábio. Não, nós agora tomamos o programa. Semana que vem vamos chamar outras 2 pessoas. Vocês já cansaram. Tomamos aqui, os prédios estão cercados. E é tudo nosso. Vai Golpe! tudo É sem golpe! É pretensão. golpe! Sem pretensão nenhuma, gente. Ó, tem duas formas Era de tudo viver. mentira. Era tudo mentira. Nós somos robôs. Aqui. Ciborgues. Tem duas formas da gente viver, né? Ou tendo uma bola de ferro colada no pé, né? Que a gente vai arrastando igual uma âncora, te botando para baixo o tempo todo. Ou pensar, cara, o que me faz voar de asa delta, de balão? Bota isso. Toda vez que você quiser se meter numa furada, pensa o que é balão, o que é âncora na tua vida. Gostou? Gostou? Excelente. Foi boa essa? Tinha que ser na cabeça de uma química. Eu quero saber uma coisa, Vitor. Como é que o pessoal em casa acessa esse livro aqui? Eu suponho, eu sou um ótimo vendedor de livros. É que assim não dá, cara. Eu suponho que na Amazon ainda existe. Olha quem. Mas se não existir, pode ir no meu Instagram, Victor Drummond Escritor, que eu faço chegar em mãos. Porque ele acabou sendo um trabalho independente. Eu tive 2 filhos escritos na pandemia, um livro de direitos e um de de poesia e prosa, o Textos Sem Pé Nem Cabeça. E fiz um texto de teatro, aí tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou. É a história sobre a morte, eu tinha certeza que ia morrer na pandemia, eu tinha realmente absoluta certeza. Aí fiz um livro de direito e tal, aí escrevi o teatro. E por que eu quero escrever mais? Mas por que eu não estou escrevendo mais? Porque isso ainda não foi para o palco, eu preciso ver no palco, eu preciso entender o que as pessoas vão achar, se o que eu escrevo faz sentido. Você precisa se que toca pessoas... pessoas estejam lá. Mas cadê leituras? A gente tem tanto A gente pode fazer, fizemos algumas, a gente tem um elenco que é a Nayana Borges, que é o Bruno Padilha e a Nani People, que fará a morte. A direção é do Ale Contini. E aí a gente está lá, enfim, tentando achar patrocinador, etc., com o projeto já há um tempo. E a morte está numa crise de consciência, porque ela tem que levar as pessoas, e aí ela não quer, aí ela tem um embate com o destino e tal, aí o tempo vem para conversar com os dois e tal. E o livre-arbítrio não, porque ele não vai nas reuniões. Não. Porque ele não quer. Adorei! O livro do Vitor é O Ator e o Seu Não Direito, o criador inominado no Sistema de Direito de Autor. Tá aqui. Caçem. Muitos livros, gente. Muitos livros hoje. Gente, encerramos agora, então, porque nós já estamos há 2 semanas conversando Ai, e gente, seremos imparáveis cansado e já. intermináveis nesse tempo suspenso da nossa vida, sem pretensão. Adoro! Eu sou muito fã do Kumode, cara. Obrigado, despretensiosos. Nos vemos novamente domingo que vem. Procurem o Vitor nas redes sociais, procurem a André nas redes sociais. E é isso. Beijo. Beijo!